Queridões, a gente se encontra para mais uma aula. Eu acho que a grande diferença que vocês vão notar dessa aula é essa voz maravilhosa de gripe que eu arranjei. Estou aqui há 3, 4 dias tomando remédio, tentando tomar sopinha, caldo disso, leite queimado, fazendo um monte de receita doméstica e não fico bom. Mas vamos lá, o que interessa é seguir adiante com o que a gente precisa fazer. O tema de hoje, Revolução Russa, é bem interessante porque vai definir muitas das coisas que vocês vão acompanhar no século XX, sobre história, sobre a matéria de geografia também. Essa bandeira que eu coloquei aí pode ser comum para alguns podem reconhecer, outros não. Mas eu queria usar ela como gancho para começar a pensar aquilo que a gente vai estudar nessa aula, explorando primeiro a Rússia. Esse aqui é um mapa territorial da Rússia. Infelizmente eu não consegui nada tão bom em português, mas esse dá para ter uma noção legal da evolução do crescimento de território, assim, como a Rússia foi se tornando uma região, foi se tornando um país que dominava uma região maior com o passar do tempo, se estendendo aí desde a ponta da Ásia, a China fica logo aqui embaixo, o Japão é aqui, até o outro lado desse megacontinente aí, que às vezes em geografia você estuda como Eurásia, chegando até aqui a partes próximas do coração da Europa mesmo. Esse território foi se ampliando muito, ele chegou muito perto do ápice dele, aí, ou seja, da maior dimensão que ele atingiu, logo aqui antes da Primeira Guerra Mundial, no final do século XIX e começo do século XX. Eu acho legal utilizar esse mapa, que eu retirei da Wikipédia, porque ele permite você ter uma noção do tamanho da Rússia em relação ao mundo mesmo, do Império Russo, em relação ao resto do planeta. É gigantesco mesmo. Assim. Esse aqui é de 1866, então é um mapa antigo. Essa região aqui, por exemplo, do Alasca, hoje pertence aos Estados Unidos, mas mesmo assim é impactante. Né? Você vê que uma boa parte do mundo está sob o controle dos russos. A Rússia em si não era um país extremamente desenvolvido. Ela tem uma característica muito específica, que é de que ela tinha um governo muito semelhante às monarquias, né? Aos governos com reis, como a gente estudou na Europa, como foi até o caso do Brasil por um período no século XIX, só que lá o rei tinha um nome específico, chamava-se czar. E esse jeito de falar é um pouco estranho porque se escreve com C, mas você na hora de falar tem que pronunciar um certo T, tem a ver com a língua. E esses czares, eles eram pessoas bastante autoritárias, governantes bastante autoritários. O país tinha uma característica quase que feudal, lembrava aquela Europa da Idade Média, com uma nobreza, muitos camponeses, muitos mesmo. E isso foi evoluindo no século XIX, foi passando por uma mudança mesmo. Foram se instalando pequenas indústrias, bancos, comércios, especialmente vindos de outros países, que foram modificando um pouco a cara do país. Principalmente o czar Nicolau II, destaquei aqui uma imagem dele para a gente poder explorar isso. Ele é o czar que governava na época em que a Revolução Russa aconteceu. Foi um cara que estimulou assim, algumas reformas e melhorias mesmo, especialmente na parte da economia. Na política, no entanto, ele enfrentava alguma oposição. Essa oposição levou à criação de um partido operário social democrata republicano. O que interessa para a gente com a criação desse partido? Muito pouco. O que importa é você entender que dois grupos políticos tinham uma importância grande em oposição ao czar Nicolau II nessa época. De um lado os mencheviques, do outro bolcheviques. Esse textinho aqui eu tirei do site Brasil Escola, ele está explicando isso de uma forma muito clara. Ele diz que o termo menchevique significa minoria, ou seja, a menor parte dessa oposição era composta de mencheviques. Eram caras que acreditavam em algumas ideias marxistas, a gente vai explorar isso um pouquinho mais à frente, mas achavam que o Nicolau II devia ceder espaço para que uma burguesia liderasse um novo governo. Do outro lado, um pouco mais radicais, a gente tem os bolcheviques. O termo significa maioria, ou seja, a maior parte desse grupo de oposição ao czar tinha a liderança de um camarada chamado Vladimir Lenin. Ele acreditava que os trabalhadores deviam controlar o governo. E aí tem toda uma lógica de acreditar numa revolução dos operários, dos proletários, que a gente também vai explorar melhor à frente.
O período do governo do Nicolau II é um período conturbado, assim. Ele passa por algumas crises mesmo durante o governo e a gente tem uma oposição ferrenha a ele, assim, especialmente da parte dos trabalhadores. Uma delas marcou um evento super simbólico para a Rússia, assim, e ao mesmo tempo que muito triste. Ele está até aqui retratado em pinturas, mas existem algumas fotografias simples sobre ele. Esse evento ficou conhecido como Domingo Sangrento. Ele aconteceu em 1905. O que trata exatamente esse evento? Um grupo de trabalhadores se reuniu e foi até o Nicolau II, até o czar, né, o imperador deles, pedir que ele fizesse algum tipo de intervenção na política, na economia, para deixar a vida um pouco mais fácil para essas pessoas, aliás, colocar em outros termos, um pouco menos difícil. As reivindicações deles eram muito razoáveis. Eu destaquei algumas das principais aí. Eles queriam educação pública e gratuita, liberdade de expressão e alguns outros direitos, uma jornada de trabalho de 8 horas, ou seja, uma limitação razoável praticamente dentro do que a gente tem hoje. A grande questão é que o governo do Nicolau II era tão autoritário que eles foram recebidos pelas tropas do governo e foram assassinados. E eram pessoas comuns, trabalhadores, homens, mulheres, crianças. Isso marcou um momento assim de muita oposição mesmo, marcou um momento onde a população deixou de acreditar no governo do Nicolau II e foi muito simbólico que esse assassinato aí acontecesse num momento de crise. A Rússia estava em guerra com o Japão. Ao mesmo tempo, as pessoas perderam um pouco de fé nessa figura do czar, na figura do imperador. Eventualmente, nos anos seguintes, ele até fez algumas reformas, mas nada que valorizasse muito o papel da população. Chegou a instituir uma espécie de parlamento, ou seja, tinha como se fosse a posição dos deputados e senadores, como a gente tem hoje aqui no Brasil, mas isso aí não foi o bastante. Essa crise no governo do Nicolau II se agrava com a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, como foi chamada na Europa, envolveu a Rússia, foi um dos países que participou, e todo um lado do país, essa região aqui a oeste, se envolveu aí na guerra. A gente tem aqui até símbolos de ofensivas da Rússia, com regiões onde foram zonas de combate, muito próximas de cidades importantes, como São Petersburgo, que era uma das principais cidades russas. Isso afetou profundamente a vida das pessoas, como qualquer guerra afeta, né? A gente tem um período de menos oferta de alimento, de carência de materiais básicos. E aí a coisa foi crescendo num nível, a crise que era só política migrou para a economia, quer dizer, a sociedade inteira se mobilizou. E em março de 1917, o Nicolau II abdica do trono, dando início a um processo revolucionário que a gente vai explorar agora à frente. Eu quis propor aí essa linha do tempo para a gente tentar entender melhor alguns dos eventos que aconteceram num período muito curto. Eventualmente, quando a gente estuda a Revolução, um fato político de curtíssima duração, a gente está falando de uma coisa que aconteceu aí em pouco mais de 6 meses, mas que mudou completamente a cara do país. Primeiro eu marquei aqui nessa linha do tempo que em março de 1917 a gente tem o primeiro evento. O Nicolau II abdica do trono em meio a uma crise generalizada. Quem assume é um príncipe do país, um cara que tinha terra pra caramba, então uma pessoa já com alguns interesses específicos, chamado Príncipe Lvov. Ele chefia uma espécie de governo temporário, a gente chama de governo provisório, num período onde houve enormes disputas entre aqueles dois grupos que eu te apresentei antes, entre os mencheviques e os bolcheviques, entre os caras que apoiavam a burguesia e aqueles que de certa forma apoiavam os trabalhadores. Dentro desse período aí, mais ou menos em julho, o Trotsky, que é um dos grandes líderes dos bolcheviques, ele instaura uma espécie de guarda vermelha, ele cria um exército de operários que passa a ter uma influência enorme no poder. Essas disputas entre os dois lados se dão especialmente porque os bolcheviques queriam que o governo tivesse uma cara socialista, que apoiasse questões populares, que acabasse com a iniciativa privada, enquanto os mencheviques queriam uma revolução nos moldes da Revolução Francesa ou dos Estados Unidos, aquela coisa da participação intensa da burguesia na economia, na política, uma constituição que estabelecesse alguns direitos muito bem selecionados ali, nada que desse ao povo tanto domínio sobre a vida do país. Como você pode ver aqui no final, quem vence é o grupo bolchevique.
Esse cara aqui discursando para as pessoas numa praça na Rússia é o Lenin, o tal líder dos bolcheviques, importantíssimo para entender a Revolução Russa. Eles vencem logo em novembro de 1917, no mesmo ano, e instauram o socialismo. Vamos entender então do que a gente está falando. A gente está falando de um socialismo científico que é adotado por esse país, pela Rússia. O socialismo científico é uma teoria do século XIX, criada por dois camaradas chamados Karl Marx e Friedrich Engels. São dois alemães. Eles tinham a seguinte teoria: a desigualdade para eles é uma parte natural do capitalismo. Vai sempre existir e o capitalismo não existe sem essa desigualdade. Alguém vai ter dinheiro, alguém vai ter o capital e vai ser o dono da fábrica, e alguém vai trabalhar para essa pessoa sendo explorado. Obviamente que vai ter muito mais gente trabalhando para o dono da fábrica do que donos de fábrica, e com isso a gente tem uma sociedade onde um pequeno grupo é dono das coisas e um outro grupo trabalha para esse primeiro e mais rico grupo. Eles acreditam que, como essa desigualdade é uma parte natural do capitalismo, é quase que de se esperar que aconteça em algum momento uma revolução socialista, onde os proletários, ou seja, os trabalhadores, tomem o poder e estabeleçam um governo bem fechado, bem ditatorial da parte deles, por isso o termo de ditadura do proletariado. Eles imaginam o seguinte: uma vez que os trabalhadores conquistem o poder, o Estado, ou seja, o governo, tem que se apropriar de todos os meios de produção. Tem que tomar as fábricas, tem que tomar as fazendas, tem que tomar até as lojas dos comerciantes e tomar para si, para o Estado, acabar com a propriedade privada desses meios de produção, daquilo que a gente utiliza para criar os produtos que, enfim, acaba precisando para viver. Uma vez que o Estado passe a controlar a economia, aí eles pensavam no seguinte: as pessoas deviam trabalhar de acordo com a sua capacidade, ou seja, com aquilo que sabem fazer e podem fazer, e receber de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que precisam para viver. E aí a gente passaria a ter uma sociedade mais igualitária, onde não existiriam esses abismos sociais que existem no capitalismo, de gente muito rica de um lado e gente miserável do outro. Para o futuro, eles pensam até num modelo, eles acreditavam que o socialismo científico acabaria indo além, o Estado não existiria mais, a sociedade entraria num nível de igualdade extremo. Mas o essencial para a gente entender a situação da Revolução Russa está aqui nessa imagem, nesse textinho. E o Lenin foi aí a figura líder, o principal mentor desse projeto de instalação do socialismo, assim, essa quebra mesmo de modelo econômico com a Revolução Russa. Ele foi um dos responsáveis pela fundação do Partido Comunista, que passou a controlar o país em 1918, e liderou mesmo aí o movimento dos bolcheviques em direção ao poder. É óbvio que isso não aconteceu sem resistência. O país passou por um período de 3 anos de guerra civil, uma guerra intensa. De um lado, os grupos apoiados lá por aqueles mencheviques, que envolviam uma burguesia e com um apoio enorme de países do exterior, como Estados Unidos, Inglaterra, França, que obviamente não queriam que um governo socialista se estabelecesse num país tão grande quanto a Rússia. E do outro lado, o que a gente chama de Exército Vermelho, que é o exército dos bolcheviques, o exército comunista, tentando defender a manutenção do socialismo. Foi uma guerra até um pouco longa, uma guerra de 3 anos. Ela se baseou muito no fato de que existia uma certa pressão também contra o governo dos bolcheviques, porque a Rússia estava passando por uma situação difícil economicamente. O país saiu da guerra contra a Alemanha, pediu mesmo rendição, então ficou numa situação até de vergonha aí frente aos inimigos, e existia uma pressão contra esse governo socialista que estava tentando se estabelecer, que eventualmente, em 1921, acaba sendo vitorioso. Bom, aí quando Lenin se dá conta de que ele é o líder de um país socialista, mas falido, porque acabou de sair de uma guerra, primeiro saiu de uma guerra internacional, depois de uma guerra civil, ou seja, está em péssimas condições, ele mexe um pouquinho com o plano dele. Ele pensa numa nova política econômica, ficou conhecido pelo nome de NEP. Ele pega esse sistema socialista e dá uma desmontada. Esse textinho também tirei do Brasil Escola, ótimo para entender o que foi a NEP. Ele pega a economia da Rússia, toda fragilizada, e permite algumas iniciativas privadas de capitalistas. Algumas empresas
privadas de estrangeiros, um comérciozinho pequeno, ou seja, que existisse aquela lógica de mercado que dá mesmo aí uma acelerada na economia, que faz a economia se mexer, porque assim ele conseguia fazer com que, de certa forma, a coisa se reestruturasse. Até no campo, assim, houve uma frenagem mesmo. Se evitou distribuir tanta terra para que se pudesse plantar alimentos bastante, para que as pessoas pudessem ter o básico. É uma ideia aí de usar o capitalismo a favor de um modelo socialista. O Lenin foi bastante bem sucedido nessa política que, de certa maneira, reestruturou a economia da Rússia. E em 1923, aí a gente retorna para aquele primeiro slide lá com a bandeira, para a gente poder entender como é que a União Soviética foi fundada. Aquela bandeira é a bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você vai ver esse nome sempre pela siglazinha de URSS. E ela representa aí uma junção de muitos países que estavam na esfera de influência da Rússia. Uma bandeira vermelha, que é a cor dos comunistas, a cor dos socialistas, com um único destaque aqui para uma estrela e a foice e o martelo. A foice representando o trabalhador do campo, o martelo o trabalhador industrial, já que a gente está falando de um governo baseado numa ditadura do proletariado, uma ditadura do trabalhador, a bandeira tinha que representar os trabalhadores, óbvio. A União Soviética se constituiu num poder enorme, tanto em relação à Ásia quanto em relação à Europa. Esse mapa, infelizmente também em outra língua, mostra exatamente a dimensão desse território composto pela União Soviética e as outras repúblicas, ou seja, outros países pequenos, mas que estavam ali sendo controlados por esse governo socialista. Aí desde a Estônia aqui em cima, passando pela Ucrânia, até a parte de embaixo, onde hoje tem Turcomenistão, Cazaquistão, uma série de regiões controladas pela União Soviética, países influenciados pelo socialismo que acabaram afetando o equilíbrio de poder na Europa. De que maneira? Os países europeus temiam que essa revolução socialista se espalhasse, que o capitalismo nos países deles fosse ameaçado, e aí a burguesia, que tem fortes vínculos com o poder, se sentia ameaçada pela presença da União Soviética. Pouco tempo depois, em 1924, o Lenin morre, ele acaba tendo uns problemas de saúde sérios, e com a morte dele, surge uma disputa entre dois caras que representam duas ideias completamente diferentes para a Rússia. De um lado, Trotsky, aquele cara que eu já comentei, que teve uma participação importantíssima na Revolução, que acreditava que era importante continuar espalhando o socialismo pelo mundo. A ideia dele causava pânico para os europeus. Ele dizia que era preciso levar o socialismo para além das fronteiras da Rússia. E do outro, o Stalin, um cara que dizia que não, era preciso consolidar o socialismo dentro da Rússia primeiro e depois evoluir com esse modelo de economia e política para outros países. Foi uma disputa ferrenha de poder, o Stalin jogando muito com alguns grupos políticos que ele sabia influenciar, o Trotsky tentando utilizar as ideias dele para convencer as pessoas. A morte do Lenin gerou mesmo aí um pequeno problema de poder dentro da União Soviética. Esse problema eventualmente foi vencido pelo Joseph Stalin, o cara que você viu à direita na imagem anterior. Aqui tem uma imagem de uma parada realizada alguns anos depois que ele chega ao poder. Você pode ver como é que ele está sendo representado, o povo saudando, o rosto dele em destaque. Realmente, assim, ele vai ter uma influência enorme, ele vai controlar boa parte da política da União Soviética. A gente vai ver que ele está presente até depois da Segunda Guerra Mundial e é um dos grandes personagens da Segunda Guerra Mundial. O Stalin acabou centralizando o poder, criando um modelo de governo bem diferente. Ele acabou com aquela política econômica poucos anos depois de chegar ao poder, estabeleceu uns planos de 5 anos, chamados de planos quinquenais, onde ele tentava organizar a produção do país. De certa forma foi um governante extremamente violento, perseguiu, exilou inimigos, generais, opositores do governo, enquanto ao mesmo tempo conseguiu desenvolver a economia da União Soviética de uma maneira absurda, especialmente nas que a gente chama de indústria de base, petróleo, carvão e aço. O que eu acho que seria legal você guardar como resumo desse tema, então, para a gente poder encerrar. Primeiro ponto, você ter claro que a Revolução ela começa durante a Primeira Guerra Mundial. Esse é o evento que agrava uma crise política, econômica e social que já acontecia na Rússia, que era um país desigual e cheio de contradições, né? O pontapé para a Revolução é a Primeira Guerra Mundial num país já meio combalido, aí, meio enfraquecido por essa crise.
Segundo ponto é que você note que essa é uma revolução diferente de outras que você estudou, como a revolução que criou os Estados Unidos ou a Revolução Francesa. A grande diferença é a adoção do socialismo, ou seja, a revolução acaba sendo liderada pelos bolcheviques, pelo Lenin, que é o cara que é a cabeça desse grupo, e instala um modelo econômico socialista na Rússia que acaba com a propriedade privada dos meios de produção. E acaba com a própria lógica de mercado capitalista. Essa noção que a gente tem de salários desiguais, de pessoas dominando indústrias e empresas gigantescas. Isso tudo cai por terra. E o terceiro e último ponto que eu queria que vocês tivessem claro é a ideia mesmo de que a consolidação do socialismo leva à criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Uma vez que o socialismo está estabelecido, se cria aí uma rede de influência, uma área de influência, que faz com que a União Soviética seja uma força política poderosíssima, passa a ter uma influência enorme na Europa, em parte da Ásia também, porque principalmente tinha uma extensão territorial enorme, um poder militar absurdo, e um sistema econômico específico, né, de um modelo contrário ao que existia no mundo, em que ao mesmo tempo faz as pessoas terem medo, alguns grupos de interesse, mas especialmente os grupos ligados ao poder. Aí a gente está falando dos grandes industriais da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, tem um pouco de medo desse modelo, porque ele ameaça essa regra, essa lógica estabelecida no mundo. A gente vai precisar muito desse tema para poder avançar aí depois sobre a Segunda Guerra Mundial e outros. Eu espero que você tenha entendido, se não, fica à vontade para me encher a paciência aqui e tirar suas dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima.